Graças a paz, queridos. Rapaz, toda hora que aparece essa foto aí, eu acho que o povo fala assim, é outra pessoa. Eu tô bonitão na foto, né? Gente, que bom. Pena que tá acabando, né? Mas a gente tem um detalhe. É o ano todo celebrando esse tema bacana, esse tema interessante. Ame a sua igreja. E ontem nós falamos um pouquinho a respeito de amar a igreja, é justamente a gente ser humilde de coração. É realmente a gente poder se desprender às vezes dos nossos bens e viver em prol do outro. Hoje, pela manhã, nós falamos de uma forma diferente, a mesma coisa que falamos ontem. Só que hoje a gente trabalhou como realmente a gente amar o nosso irmão. Para a gente amar o nosso irmão, às vezes nós temos que fazer ele feliz. Mesmo que isso às vezes nos custe um pouquinho daquilo que a gente acha que é certo. Porque se o nosso irmão estiver feliz ao nosso lado, a gente está feliz, isso é o que importa. E ao mesmo tempo, quando você faz isso, você está justamente entendendo de fato o que é ser um discípulo de Jesus. Negar a si mesmo, amar o outro como a você mesmo, colocar os anseios dos outros acima dos seus, para que você possa viver o evangelho da graça. Hoje à noite, eu quero simplesmente tratar com você uma coisa muito simples e importante para as nossas vidas. Eu venho reforçando e falando com vocês de uma forma muito simples, que nós não podemos desvincular das nossas vidas a Bíblia e a oração. Eu queria reforçar isso de uma forma muito simples, fazendo você lembrar de quem foi João. E aí, primeiro dia a gente fez ali um calhamaço, né? Daquilo que foi João. E hoje eu queria relembrar para você com outras palavras. João é um apóstolo do amor, como a gente conhece. E esse apóstolo, ele teve como a missão primordial revelar Jesus como o Filho de Deus. Amém? Quando a gente entende isso, nós vamos ver que o Evangelho de João, o esforço do apóstolo, é justamente de mostrar às pessoas que creem em Jesus que o profundo amor de Deus foi revelado na vida do seu Filho. Por isso que lá em João, capítulo 3, verso 16, quem lembra? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja que o apóstolo do amor, em todas as suas cartas, se você vai agora lá, 1 João, 2 João, 3 João, ela vai ter a centralidade de novo, mostrando o amor. Porque o amor, irmãos, é o que norteia as nossas vidas. Não tem como a gente dizer que ama a nossa igreja, não tem como a gente dizer que ama o nosso irmão, se a gente não pratica ele todos os dias. E aí, se você corre para 1 João 4, verso 7 em diante, é o versículo da minha vida. Todo mundo tem um versículo da vida, sim ou não? Todo mundo tem. E o da minha vida é 1 João 4, verso 7. Amados, amemos uns aos outros, porque Deus, 4, verso 7, porque Deus é amor. E quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Verso 8. Amados, vai lá, verso 8. Verso 9, que eu já falei esse aí. Desta forma, Deus manifestou o seu amor entre nós, e Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Verso 10. Nisto consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas é que Ele nos amou e enviou o seu Filho para expiação pelos nossos pecados. Verso 11. Verso 11. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. E o verso 12 é um checkmate do Senhor em nós, porque ninguém jamais viu a Deus. Olha para o lado aí, para o seu irmão assim. Pergunta ele, você já viu Deus? Você já viu a Deus? Você já viu? Ninguém jamais viu a Deus. Mas olha para ele de novo aí. Se você me amar, e eu amar você, Deus está em mim e em você. Esse negócio é forte, é ou não é? Isso que é o versículo da minha vida. Então eu quero que você entenda hoje, de uma forma muito simples,
que um verdadeiro cristão, ele é movido pelo amor de Deus. O verdadeiro cristão, ele é chamado a amar todas as pessoas, indiscriminadamente. Ele é chamado a viver esse amor e, às vezes, a ultrapassar as barreiras denominacionais, físicas. Nós precisamos viver esse amor e compartilhar essa fé com as pessoas. Por isso que eu quero que você entenda de uma forma muito simples, que isso significa que o crente deve saber distinguir quem são os verdadeiros cristãos e quem não são, mas que nós precisamos amá-los todos da mesma forma. Quando a gente entende isso, nós vamos perceber que Jesus, falando não sobre amor, mas falando sobre oferta, ao mesmo tempo aquela oferta também tem um significado ali de amor. Quando ele fala assim, olha, quando você for deixar a sua oferta no altar e tiver um problema com seu irmão, primeiro vai e reconcilia-te com o teu irmão. Nós precisamos entender que uma fé genuína, irmãos, ela manifesta a obediência à palavra de Deus em todas as coisas. E aí o pastor, que é muito mais inteligente do que eu tentei procurar lá um significado do grego, do hebraico, de todas. E sabe o que significa todas no hebraico? Todas. Você entendeu, não? Então todas as coisas, é todas mesmo. Quando a gente entende isso, irmãos, a nossa vida muda. A gente começa a viver o Evangelho não pelo que as pessoas falam, não pelo que as pessoas dizem, mas de fato nós somos norteados por aquele que pode fazer todas as coisas. Então hoje eu queria, de uma forma muito simples, que você realmente pudesse manifestar. Eu sei que essa palavra é estranha, né? A gente tem um certo preconceito com essa palavra, mas eu queria que você realmente vivesse essa fé, que você realmente estivesse firmado em Cristo Jesus, que você fosse leal à palavra de Deus, e que você resistisse a esse mundo caído, onde as pessoas têm se preocupado apenas consigo mesmas. Você precisa entender que nós precisamos remar na contramão do mundo. Você precisa realmente entender e aplicar no seu coração essa certeza de que nós precisamos realmente viver o Evangelho todo dia, toda hora, todo instante, todo minuto. É a prática diária, meu irmão, do altruísmo, é a prática diária do amor incondicional, é a prática diária da compaixão, da graça. Todo dia você tem que entender que você tem que realmente viver esse Evangelho. E hoje à noite nós estamos celebrando o amor que morreu por nós, o amor que se entregou por nós. Nós estamos celebrando o amor, sabe por quê? Porque realmente foi por amor que cada um de nós estamos aqui. Quando a gente vive isso nos faz pensar que o meu irmão, esse que está do seu lado aí, está vendo? Pode ser sua mãe, pode ser seu tio, pode ser seu pai, pode ser sua noiva, pode ser sua esposa, pode ser apenas o seu amigo. Ele merece compaixão, ele merece seu apoio, ele merece sua consideração. Jesus, sendo interpelado por alguns escribas e fariseus a respeito dos grandes mandamentos da lei de Moisés, e eles perguntam assim: bom mestre, quais são os grandes mandamentos da lei? E eles queriam que Jesus agora descrevesse a lei mosaica. Jesus vai resumir em 2. Ame o seu Deus com todo o teu entendimento, com toda a tua força, porque existe um único Deus nos céus e na terra, e a Ele vocês devem toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E ame ao seu próximo como a ti mesmo. Viver o Evangelho da graça do Senhor Jesus é justamente você entender o que o versículo 34, que é a divisa do nosso aniversário, que vai durar durante um ano, é. Porque se nós realmente queremos ser discípulos de Jesus, nós temos que praticar o amor todo dia,
todas as horas do dia, 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 dias por ano. O grande problema é que a gente às vezes esquece isso, e nós às vezes nos perdemos nesse processo. Se nós amarmos uns aos outros, nós estaremos revelando aquele que habita dentro de nós. Se nós amarmos uns aos outros, nós estaremos mostrando ao mundo caído como nós somos alcançados. Se nós amarmos uns aos outros, nós estaremos revelando, não apenas dentro dessas 4 paredes, o porquê de estarmos aqui. E aí a gente percebe que os ensinamentos da palavra de Deus, que são bíblicos e são reais, eles nos fazem justamente viver todos os dias fortalecidos na fé, crendo que Jesus nos salvou, transformou nossas vidas e nos fez realmente todo dia amar o outro como a nós mesmos. E aí quando você vai lá em 1 João capítulo 3, verso 18, que o pastor indistintivamente acabou de aplicar aqui, aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, é mentiroso. Nós precisamos entender essas coisas, irmãos, porque pela graça nós somos alcançados. Foi a graça que nos salvou, e essa graça foi personificada no Filho dele, Jesus Cristo. Eu imagino, como eu tenho crianças aqui, eu imagino Jesus e Deus batendo um papo no céu. Isso é coisa de gente maluco. Eu leio a Bíblia desse jeito, eu sou meio zoado mesmo. E eu imagino assim, Jesus falando com Deus assim: rapaz, você viu lá? E aí Deus falou: estou vendo, o povo está se afundando cada vez mais. Pois é, rapaz, vou fazer o seguinte, tu vai lá. Não, mas tudo bem, eu vou mesmo. Tu vai nascer de uma mulher como eles nasceram, você vai viver como eles viveram, como eles vivem, só que você vai ter algo que eles não têm: pureza. E por causa disso, você vai passar todas as privações que eles passarem. Sabe para quê? Para quando eles estiverem com medo, preocupados com alguma coisa, eles saibam quem ele vai recorrer: é você. E aí, a prova desse amor não vai ser apenas que você foi lá, habitou entre eles, se fez carne, mas é que você, sem merecer, vai carregar todos os pecados deles, vai pagar todas as dívidas, porque tem um agiota que está querendo arrancar tudo que a gente tem. Aí Jesus foi lá e pagou tudo, e na cruz vai ser saciado toda a minha ira, e eu quero salvar esse povo. Irmãos, foi ou não foi por amor? Só que esse Jesus, ele disse a gente uma coisa interessante. Ele falou assim: em meu nome, vocês não vão fazer somente o que eu fiz, vocês vão fazer coisas maiores ainda. Você está entendendo a responsabilidade que nós temos sobre os nossos ombros como cristãos? Mas o que a gente faz? A gente se perde nos nossos pensamentos, porque as nossas vidas estão cheias de coisas. A gente esquece que nós precisamos nos relacionar com Deus. Nós nos esquecemos que nós precisamos ouvir o nosso Deus. E aí a gente se perde. A gente perde o porquê a gente existe. E tem um filósofo moderno que ele fala assim: ó, se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho te serve.
Mas quem tem um bom porquê, um outro amigo nosso diz isso, vai suportar qualquer como. Eu não sei se você percebeu, quem estava aqui ontem, de noite, e hoje de manhã, vocês estão percebendo que eu estou resumindo tudo, né? Nós precisamos mudar nossa vida. O que tem norteado sua vida? O que tem feito você ser realmente cristão? Porque hoje, nesse mundo que a gente vive, ser cristão é moda. É ou não é? Hoje está bonito a gente falar que é cristão. Nunca foi tão evidente. Cristãos nominais. As pessoas dizem, não, eu sou cristão, mas vivem uma vida dissoluta. Estão perdidos. Só que o Cristo que eu conheço, quando a gente se encontra com Ele e entende esse amor, a nossa vida muda. O Cristo que eu conheço, quando Ele entra em nossa vida, nós não somos mais as mesmas pessoas. Porque eu nunca vi uma pessoa que se encontrou verdadeiramente com Jesus, que a sua vida não tenha mudado. Eu estou falando de pessoas que se encontraram verdadeiramente com Jesus. Eu estou falando com homens e mulheres que entendem de fato que devem negar a si mesmos, em detrimento do outro. Tem algum pai aí? Tem, não tem? Rapaz, você já percebeu como os nossos filhos erram? Meu pai falou assim, quando você for pai, você vai entender porque você levou um bocado de surra. E eu não acreditava. Depois que eu tive Hugo, eu entendi porque eu apanhava. Rapaz, é incrível. A gente fala assim, filho, não faz assim. Aí a pedagogia manda a gente abaixar, né, assim? Olhar no olho da criança. Aí você abaixa. Olha no olho da criança e fala sério. E aí você fala assim, não pode fazer isso por causa disso, que pode incorrer nisso. Então a gente está preocupado com você. Então não faça isso. Tá bom, papai? Não vou fazer não. Aí você vira as costas. Adivinha o que ele foi fazer? Você está rindo? É você diante de Deus. Você entendeu? Quem somos nós? Nós somos o Hugo, teimoso, turrão. Só que a gente tem um negócio que o Hugo também tem. Quando ele erra feio, né, ama? Aí ele fala assim, papai, me perdoa, me desculpe. Aí ontem ele estava assim, mamãe, me desculpe. Toda hora, Hugo, você vai pedir desculpa? Como se desculpa resolvesse? Então tá bom, mamãe, me perdoa. Você está rindo? Ou não é assim que você faz com Jesus? Só que o que é interessante é que quando o bicho está pegando, a gente vai lá, tira chinelo, que aqui vocês chamam de chinela. É isso? E dá duas na bunda de Hugo. E ele chora. Hoje de meio-dia, sem pra quê, Hugo deu um soco na barriga de um amigo. Quero pedir desculpa, senhora, viu? Está aqui a menina. Levanta a mão aí, se manifeste. Aê! Todo mundo olhou procurando, só eu que vi. E aí, a gente perguntou ele, Hugo, por que você fez isso? Não, porque... Aí eu chamei ele no banheiro, tinha um outro rapaz no banheiro. Cadê o rapaz que estava no banheiro? Aí agora esse não está aqui não, que eu não estou vendo ele. Aí eu falei, você vai levar duas na mão. Por que você apanhou? Por que você bateu na pessoa? Você não sabe disso não? Não pode fazer isso não. Me dê a mão. Aí ele me deu a mão. Quando ele não, eu chamei. Pá! Dei uma na mão dele. Doeu. Ele doeu. E começou a chorar. Eu falei, tá vendo aí o que ela sentiu? É bom bater nas pessoas? Você pode fazer isso com as pessoas? Você vê a gente batendo nas pessoas? Não, então não pode. Por que você está fazendo isso? Só que é incrível, irmãos, que o nosso Deus não está fazendo isso com a gente ainda. Porque a graça dele tem nos alcançado dia após dia.
Aí a gente erra hoje, vacila hoje, e por amor, Deus perdoa. Porque quando a gente ora e fala assim, em nome de Jesus, amém, eu imagino Deus olhando lá para baixo assim e falando assim, ah, não é o Paulo não, é meu filho Jesus ali. Então eu vou dar mais ele um pouquinho mais. Só que vai chegar um dia que a gente não vai poder mais fazer isso, irmãos. Então nessa noite eu queria que você celebrasse, porque você tem um Deus amoroso, longânimo, misericordioso, que ama a sua igreja, mais do que nós. Sabe por quê? Porque foi Ele quem a fez, foi Ele quem a instituiu. E eu quero que você entenda isso de tal forma, para que você viva o Evangelho da graça, em todo o tempo, todas as horas, em todos os segundos. Amém? Amém? Aí depois dessa introdução, eu quero que você abra a sua Bíblia e deixe ela aberta. Lá no capítulo 13. Eu quero que você leia comigo alguns versículos, porque o capítulo 13 é interessante. Ele começa com Jesus lavando os pés dos discípulos, depois ele dá uma lição aos discípulos, depois Judas trai ele, e aí então ele dá um novo mandamento. E no versículo 1, você vai ver justamente o começo do desenrolar dessa história. Quando diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus discípulos que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, o filho de Simão, que o traísse a Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia e tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela, e depois deitou a água na bacia, e passou a lavar os pés dos seus discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. E disse Pedro: nunca me lavará os pés. E replicou-lhe Jesus: se eu não te lavar os teus pés, não tem parte comigo. Então lhe pediu Pedro: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E declarou-lhe Jesus: quem já está banhado não necessita de lavar senão os pés, quanto mais o que está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. E foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Olha, versículo 2, ele diz, ele sabia quem ia traí-lo. Versículo 1, ele demonstra que ama a gente até o fim. E no versículo 11, ele sabe quem realmente tem um coração puro. É esse Deus que está aqui. Um Deus que sabe o antes, o durante e o depois. É o mesmo. Ele não mudou. Quando a gente entende isso, logo em seguida ele dá agora uma lição de humildade nos seus discípulos. E ele fala assim: olha, se vocês dizem que eu sou mestre e Senhor, e realmente eu sou, se eu estou lavando os seus pés, o que vocês terão que fazer uns com os outros? E quando saiu agora, os discípulos, preocupados com o que ia acontecer, no verso 31,
você vai ver justamente agora Jesus trazendo para a gente o que a gente quer extrair dessa noite. Olha só, quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Quando ele saiu, quem? Judas, foi trair Jesus. Se Deus foi glorificado nele, também Deus glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-ei imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis. E o que disse aos judeus, também agora vos digo a vós: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vos ameis uns aos outros. 35. E nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, se amar é a gente estender a graça do Senhor na vida das pessoas, se amar é de fato a gente praticar todos os dias uma vida que condiga com aquilo que Deus fez conosco, e se nós somos conhecidos como os discípulos de Jesus, como é que as pessoas nos verão? O que será o nosso distintivo? O que vai nos diferenciar das pessoas normais? Ou da multidão de pessoas? Você quer que eu repita de novo? O amor. Então, o amor deve ser a marca distintiva do discípulo de Jesus. E aqui eu não estou falando de um mero convertido. Eu não estou falando apenas de uma pessoa que levantou sua mão e veio. Eu estou falando de alguém que realmente entendeu isso, internalizou isso em seu coração, a tal ponto dele viver, morrer, se entregar por amor a Jesus. Então, o que nos difere da multidão é a prática do amor, porque nós já fomos alcançados, como diz lá em 1 João. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas é que Ele nos amou primeiro, e por causa desse amor Ele se entregou por nós, para pagamento das nossas dívidas. Amados, se Deus assim nos amou, o que a gente tem que fazer? Nós também devemos amar uns aos outros. Você precisa entender que 1 João 3,23, quando diz: esse é o meu mandamento, que creais no nome do Filho de Jesus, e nós nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. É isso que a gente precisa praticar. Então hoje nós estamos celebrando o amor. Sabe para quê? Para gerar vida nas pessoas. Mas só quem realmente vive esse amor morreu para o mundo. Já não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Então essa era a primeira coisa que eu queria que você entendesse. Você é discípulo de Jesus? Você é discípulo de Jesus? Então, olha para o lado aí. Está aí, ó. Você vai ter que amar Ele como você mesmo. Ao mesmo tempo, o que nos difere, o que nos faz ser discípulos de Jesus agora, é justamente saber que esse amor não é um amor assim. Eu não gosto da palavra amor no português. O senhor sabia disso? Não? Eu não gosto não, quer ver? Eu amo a minha esposa, eu amo o meu filho, eu amo o meu carro, eu amo o meu cachorro, eu amo minha casa. Parece que está tudo no mesmo lugar. Eu amo a Deus, eu amo estar com os meus irmãos. Não parece que está tudo no mesmo patamar? Eu gosto quando a gente vai para as línguas antigas, porque ele vai dizer que existem diferentes tipos de amor. O amor filos, pai para filho. O amor eros, esposo para esposa. O amor ágape, incondicional.
o amor de Deus por nós. Sabe o que nos difere das pessoas deste mundo? Da multidão? É porque nós praticamos o amor ágape na inteireza do nosso ser. Você está fazendo isso? É isso que ele está dizendo para a gente no versículo 35. Jesus está dizendo para a gente que a marca distintiva da gente como crente é realmente praticar o amor. E este amor é um amor sacrificial, é um amor abnegado, é um amor que visa o bem do próximo. Mas o que a gente faz? A gente não quer meia com o próximo. Não, tá bom, eu sou crente até aqui. Se passar a linha, o bicho pegou. Só que Jesus não disse isso. Jesus disse que nós deveríamos amar e orar pelos nossos inimigos. É você quebrar as barreiras, irmãos. É você ultrapassar todos os seus limites por amor. E não é uma coisa que você escolhe. Você é obrigado a fazer. Certa vez, ainda seminarista, lá em Itabuna, eu fui desafiado por Maria José a fazer uma encenação. Olha só que coisa bacana. Paulo, oi Maria, estou precisando de um cabo assim meio maluco igual você. É mesmo, Maria? O que você quer? Rapaz, eu vi na internet um pastor que se vestia de mendigo e ficava na porta da igreja. E a gente vai ter um culto de missões urbanas. E eu queria que você fizesse isso. Tem como? Aí eu falei assim, Maria, eu estou com medo, mas tem. E aí, irmãos, nessa época, eu era operador de máquina. E adivinha onde eu trabalhava? No lixão da cidade. Eu cortava com a escavadeira, carregava as caçambas para a gente cobrir e compactar o lixo. Para não ficar visível, não ficar feio. Só que se você já foi no lixão, se você já trabalhou assim, com máquina, a gente fica com um cheiro gostoso no corpo de óleo, né? A gente não só fica surdo, não, a gente também fica com um cheiro gostoso do óleo assim nos poros. Eu não sei como é que a minha esposa casou comigo, que é uma benção. E aí você ficava no lixão também, aquele negócio entranha na roupa, mas ficava cheiroso. Quando eu chegava em casa, ela falava assim, tira a roupa aí na sala, aí. Entre só, aí eu entrava só de sunga dentro de casa, com a roupa ficava tudo lá fora. Corria para o banheiro, tomava um banho e depois saía. Eu trabalhei a semana toda com a mesma roupa. Deixei a barba crescer, só que assim, eu sou caboclo, vocês já perceberam isso, né? Mais índio do que alguma coisa, né? Então minha barba é dura e cheia, dura de achar e cheia de falha. Pense numa barba bonita, é a minha, cheia de buraco. O cabelo cresceu, mas eu fiquei feio. Eu sou um cara até mais ou menos, mas fiquei feio mesmo. E aí no dia de manhã, domingo de manhã, culto na igreja, igreja lotada, igual onde estava aqui hoje de manhã. Eu peguei um saco, joguei uma ruma de bota velha que eu tinha. Dentro desse saco, peguei uma farinha, comecei a comer e melei todo. Fiquei bonito. Só escondi a aliança, que eu sempre gostei de uma aliança mais larga no dedo, então eu fui e botei uma luva velha na mão, tirei a aliança, deixei com Yama, e botei uma luva para o cara não ver uma marca de uma aliança. E cheguei e sentei na porta da igreja, irmãos. E naquele dia eu vi como a gente não pratica amor. Ou não faz o que a gente deveria fazer. Eu falei para vocês, lá na reunião que a gente teve, que, assim, cerca de 6 meses eu tinha pregado em um bocado de congressos de juventude. Então, todos os jovens daquela minha região me conheciam, inclusive daquela igreja. E eles vieram batendo resenha, brincando e cantarolando pelo meio, assim, pelo passeio. Quando chegavam perto de mim, eles corriam e entravam na igreja. E o povo passava e eu me senti, de fato, como se eu fosse invisível naquele momento. Eu quero mostrar a você o que é praticar o amor. Aí teve um corajoso que chegou assim e falou, opa, tudo bem, bom dia. Eu, bom dia. Como é o seu nome? Eu falei, Paulo, não podia mentir, né, que eu sou crente. Rapaz, o que você está fazendo? Eu estou aí, andando. Você tem pai? Eu falei, tenho. E mora onde? Mora lá para as bandas de Eunápolis. É mesmo. Rapaz, o que você está fazendo na rua? Você é um cara bonito. Você sabe que tem alguém que morreu por você? Ele começou a me evangelizar. Quando eu vi que ele me evangelizou, eu falei, eu quero tomar água. Aí ele falou, dá a volta, que tem uma porta lá no fundo da igreja, e eu vou lhe dar água. Aí eu
E eu passava, irmãos, e olhava nos olhos dos jovens, e eles não me reconheciam. Eu tomei a água, e eu voltei de novo. E na hora que eu cheguei de longe, eu vi que tinha uma senhora, uma diaconisa, que ficou assim. E aí, quando ela está brigando com o cara, eu percebi que ela deu um vacilo dentro da igreja. Aí eu sentei mais ou menos onde está aquele rapaz ali atrás da pilastra. Está sentado na planta assim, perto da planta. Quando eu sentei, irmãos, os jovens, aquela galera do fundão, levantou. E eu fiquei sozinho. Só ficou um senhorzinho e uma senhorzinha no canto, acho que ficou com medo de passar na minha frente. Aí ficou assim, bem no cantinho assim. E eu me lembro que o culto foi uma benção. Cantor cristão, foi top. Inário para culto cristão. Momento de desoferta, eu acho que aquele dia ali foi o dia que mais teve dízimo de oferta. E o povo ia lá, com alegria. E aí Maria José pegou a palavra e falou, eu queria convidar o pregador dessa manhã. E eu com medo não levantei. Aí enquanto o pregador se prepara, vamos orar por ele. E eu não levantei. E eu estava com medo, eu tinha travado naquele momento. Aí ela falou, enquanto o pregador resolve ali algumas questões, eu queria convidar os pastores que subissem para ocupar as cadeiras aqui. E aí o povo foi para lá, e o povo já começou a ficar, quem é o pregador? Quem é o pregador? E eu me lembro que eu falei, Senhor, agora é com o Senhor, não é comigo mais não. Eu lembro que eu peguei o saco, irmãos. E eu falei assim, se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Aí sabe o que aconteceu nessa hora aí? O cara que me evangelizou me deu uma gravata. Pá! Paulo, você está atrapalhando o culto. Você não pode fazer isso. Irmão, eu sou o pregador. Não, você não pode fazer isso. E aí gravata mesmo. Eu acho que ele já tinha feito jiu-jitsu, que ele deu um mata-leão. E eu estou aqui assim, ó, com um saco na mão, e ele falando assim, não, você não pode, irmão, meu nome é Paulo, eu sou seminarista. Não, irmão, você não pode fazer isso. Um outro diácono pegou a mão, o outro já tomou o saco da mão, e eu estou aqui, ó. E quando eles iam me jogar na porta da rua, Maria José saiu correndo e falou, ei rapaz, é ele que vai pregar. Vocês estão rindo? Isso demonstra o quanto nós não estamos praticando o amor de Jesus. Aí eu peguei a palavra, cantei de novo a estrofe dessa canção e li Tiago para aquele povo. E eu estava com a camisa Jesus Transforma por baixo, eu abri e eu falei, gente, tem hora que a gente veste essa camisa e fala que Jesus transformou as nossas vidas. Mas Ele não transformou nada. Eu quero que você entenda hoje uma coisa muito simples. Existem pessoas que estão sendo marginalizadas na sociedade aqui em Aracaju, que a gente passa por elas e a gente não as vê. Existem pessoas que precisam ouvir de Jesus, às vezes que está do lado da nossa casa e a gente não está vendo. Mas a gente veste a nossa roupa bonitinha, bota a nossa Bíblia na mão e vem para o culto. Só que do lado da gente tem gente precisando, e a gente está hoje celebrando o amor de Deus, que alcançou nossas vidas. Eu queria quebrar a didática total dessa pregação. Eu queria que você fechasse seu olho agora. Eu ainda vou aplicar 3 coisas aqui, mas eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, e você lembrasse de alguém que não está aqui, e que precisa estar. Mas não é assim, rapaz, essa palavra é para fulano de tal, não. Essa palavra é para tu mesmo, que é tu que está aqui. É para você orar agora por essa pessoa, para que ela se encontre com Jesus. Porque nós precisamos mudar nossas perspectivas de vida. Porque o amor deve ser uma marca distintiva da gente. O amor deve ser uma marca distintiva da gente.
ao mesmo tempo. Você percebe que, por esse amor fraternal que Jesus teve por nós, Ele agora nos faz realmente ser quem somos. E nós precisamos promover o bem. E Jesus, no Sermão do Monte, você vai ver que Ele vai falar assim, ó, bem-aventurados sois vós, pacificadores. Ele está dizendo assim, olha, alguém tem que ceder, e se ninguém ceder, quem tem que ceder é você em amor. Você tem que ser um gerador de paz, aonde quer que você estiver. Porque o amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você tem demonstrado de fato esse amor às pessoas? Você tem vivido esse amor todo dia? Porque vai chegar um dia, irmãos, que Jesus vai voltar. E Ele quer que nós façamos a coisa certa. Vai chegar um dia que Jesus vai voltar e Ele quer que nós vivamos a palavra. Sejamos como os discípulos dEle. Façamos as coisas do jeito que Ele fez. Andemos todos os dias em novidade de vida, gerando paz, sendo amorosos, fazendo as coisas acontecerem para a glória dEle. Sabe por quê? Porque o caminho de Jesus é o que nos resta. Fazer o que Jesus mandou fazer é o que nos resta, é o que nos basta. Espelhar Jesus é a minha função. Glorificar o nome dEle é o que eu devo fazer todo dia. Então, ame a sua igreja nesse ano de uma forma que você nunca amou. Faça, de fato, com que esse amor seja manifestado nas suas ações. E que essa unidade seja a realidade que permeia a sua vida. Por quê? Porque Jesus está conosco todo dia. E Ele quer que a gente realmente produza. Você não está aqui para fazer qualquer coisa, viver de qualquer jeito. Você está aqui porque Jesus quer que você produza. Se Ele te amou, é para que você produza. Se Ele lhe perdoa, é para que você produza. Se Ele é longânimo com você, é porque você tem que ser produtivo. Porque vai chegar um dia em que Ele vai pedir a sua produção. E aí aquela oração que Ele fez, quando em João 15 Ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor, e todo ramo que estando em mim e não dá fruto, Ele corta, mas o que dá fruto, Ele
poda para que dê mais fruto, vai ser a verdade. Aí eu tenho uma pergunta para a gente finalizar. Que tipo de fruto você está sendo? Que tipo de ramo você está sendo? Que tipo de ramo você quer ser? Você tem gerado frutos mesmo? Ou não? Porque se nós não vivermos esse evangelho produtivo, gracioso, misericordioso, amoroso, o que nós estamos fazendo aqui? Tem uma canção que eu não sei cantar ela direito, mas ela é boa demais. E eu queria convidar você para a gente finalizar cantando. Queria convidar você a ficar de pé. O nome da música, né? Para ver se você tem aí. Porque o povo vai cantar comigo. Eu não sei cantar não, varão. É aquela música para sempre. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Já sabe cantar essa música? A senhora que tem esse vozeirão bonito? Sabe ou não sabe? Não sabe não? Quem sabe cantar essa música? Oi? Vocês não sabem cantar essa música? Toca aí, cara. Quando você tocar, eles vão saber. Vá. Ó, olha, escute. Escute a melodia dessa música. Escute a melodia dessa música. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Você nunca ouviu essa música? Os que em ti se foram e os que creram hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Toda a criação exaltado és, santo. Você entendeu o que a gente tem que fazer aqui? Você está entendendo de fato o que é viver o evangelho da graça? O porquê nós somos chamados, irmãos? Nós somos chamados para praticar esse amor altruísta incondicional. Nós somos chamados por Deus para viver novidade de vida todo dia. Nós somos chamados para realmente ser um corpo, onde nós nos preocupamos com os detalhes, com a vida das pessoas que estão ao nosso lado. Nós não estamos satisfeitos se as pessoas estiverem vivendo uma vida perdida. Nós não estamos satisfeitos se eles estiverem caminhando a passos largos por inferno. É porque infelizmente a teologia da gente é fadada ao fracasso. A gente acha que as pessoas têm uma escolha, e elas não têm. Elas já estão perdidas, porque todos pecaram. Mas um dia todos nós estaremos realmente rendidos diante de Deus, dizendo que Ele é santo. Santo, santo para sempre. Tem a música? Você não tem? Não acredito, para nós cantar.
as muitas gerações rendidas em louvor. Cante comigo. Cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Me ajude, venha. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todos. Os tronos e domínios, poderes e governos, teu nome é sobre todos. E os anjos cantam, Santo, toda a criação, Santo. Texto que é áureo para nós. Pode continuar tocando, fica bonito, tocando baixinho. Que tem um profeta que ele vê uma visão de um alto e do sublime trono. E ele vê anjos voando com duas asas, tampando o rosto com duas, tampando os pés, e eles cantavam, clamavam, proclamavam a seguinte coisa: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E naquele momento, a palavra do Senhor nos diz que aquele profeta, ao ver aquela visão, ele diz assim: ai de mim, que sou um homem pecador, e vivo no meio de um povo pecador, tão quanto como eu. O que eu vou fazer com a minha miserável vida, ao ver essa imagem, a ter essa visão? E naquele momento, a Bíblia diz um anjo vai lá, pega uma brasa do altar e toca na sua boca e diz assim: de ti foram tirados os teus pecados. E logo em seguida, quando ele reconhece que ele é pecador, que ele é miserável, que ele não valia nada, e ele teve aquela visão, e Deus agora retira dele aqueles pecados, tudo, vem uma voz em seguida que diz:
quem enviarei? Para amar a minha igreja. A quem enviarei para amar o próximo como a mim mesmo? E Jesus está perguntando hoje: quem são as pessoas que estão disponíveis para viver o Evangelho na inteireza do seu ser? Eu queria convidar você que realmente entendeu isso, que realmente vive isso todos os dias, a se juntar comigo aqui na frente. Eu queria que você realmente pudesse entender hoje, de uma forma muito simples, que o que Deus quer é que nós vivamos unidade todo dia. E essa unidade é feita em amor. Há alguém nessa noite que entendeu isso? Que realmente quer viver o Evangelho da graça todo dia? Que quer fazer com que o nome do Senhor seja exaltado com as nossas ações? Alguém nessa noite que entendeu isso de tal forma e fala assim: olha, eu já fui, eu me afastei e agora eu quero voltar. Eu quero realmente viver isso todo dia, porque eu quero ser chamado de discípulo de Jesus. Eu quero realmente viver esse amor incondicional. Há alguém nessa noite que quer realmente voltar à casa de Deus, voltar aos pés do Senhor. Há alguém que realmente entendeu isso? Eu não insisto, não sei insistir. Como bom batista, eu não sei fazer apelo. Mas ao mesmo tempo, aqui existem homens e mulheres que, assim como eu e minha esposa, se colocaram à disposição do Senhor e foram para o campo. E essa chama queima em seu coração. Eu queria lhe convidar a estar aqui com a gente, para que eu possa orar por você. Talvez você vá dia 13, talvez você vá no ano que vem, talvez você vá daqui a 2 anos, 3 anos, eu não sei. Mas eu queria saber se tem algum missionário aqui nesse lugar, corajoso como eu, que quer se colocar à disposição do Senhor nesse tempo para viver a palavra, pregando a palavra, fazendo com que de fato o nome de Jesus seja exaltado. Alguém nessa noite que quer fazer que quer viver como eu vivo, dependendo de Jesus todo dia? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Há mais alguém nessa noite? Aleluia. Há mais alguém nessa noite que realmente quer viver isso todo dia? Que quer fazer com que Jesus seja reconhecido através das suas vidas? Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus, tu é mais árvore. Pastor, tu vai ficar com a tua igreja vazia. Vai todo mundo para missões nacionais. Oh glória. Mas alguém, mais um corajoso, fala assim: não, eu quero ir. Eu quero falar de Jesus. Eu quero viver a palavra do Senhor dentro do meu coração todo dia. E eu não estou aguentando, eu tenho que falar dele para as pessoas. Mas eu estou com medo. Eu quero dizer para você que Deus, Ele tira todo medo e Ele nos coloca de pé para falar dele. Amém. Aí eu queria pedir, como um bom batista, que vocês viessem para cá. Vem para cá, pode vir. Sobe aí, sobe, pode subir. Sobe. Vou ficar sozinho aqui em cima não. Vocês são nossos missionários, aleluia. E como igreja do Senhor, eu queria que você, nesse momento, estendesse suas mãos para cá. Enquanto esse violão bem tocado está aí, tocando a música Santo, eu queria que você fechasse seus olhos e que você imaginasse esse povo no campo, ou de uma forma específica, como eu e minha esposa, que foi, largou tudo e foi, ou no campo da vida deles, falando de Jesus no trabalho, na faculdade, falando de Jesus em todos os lugares. Eu queria que você imaginasse eles sendo prósperos, e prosperidade verdadeira na presença de Jesus. Eu queria que vocês imaginassem eles sendo cobertos todos os dias pela palavra, pelo sangue de Jesus. Eu queria que vocês imaginassem eles sendo bênção na vida das pessoas.
auxiliando esse ministério até a coisa acontecer e girar e tudo ir pela frente. Eu queria que você orasse por eles nesses momentos. Pai, está aqui o teu povo. O Senhor os conhece. Foi o Senhor quem os escolheu. Eles estão aqui porque eles ouviram a sua voz. Então, Senhor, de alguma forma, faça o que for preciso. Trabalha nos corações, nas mentes. Nós te louvamos, ó Deus, pela disponibilidade que o Senhor tem dado a eles. Essa coragem de ir. Alguns já foram, querem voltar novamente. Pai, no nome de Jesus, tira todas as escamas dos olhos. Tira todo o empecilho e abençoa a vida dos teus filhos. Cubra eles com o teu sangue. Trabalha nas suas mentes e nos seus corações, para que eles vivam novidade de vida todos os dias. Que eles possam se amar cada vez mais e praticar a tua palavra na vida dos outros. Que o Senhor seja real neles, em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, venha falar com o teu povo. Eu não sei o que você veio fazer aqui hoje, mas eu sei de uma coisa. Aqui estão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 que precisa das suas orações. E orar também é praticar o amor. Eles precisam de vocês para continuar caminhando. Talvez algum desses aqui no ano que vem possa estar com a gente assim lá já no campo, ou esse ano ainda. Mas sabe o que é legal? Eles precisam de vocês, porque sozinhos eles não podem ficar. Alguns são chamados de forma específica, outros ficam aqui segurando as cordas, enquanto outros vão. E eu quero desafiar você. Olha para a cara desse povo bonito. Está vendo? Está vendo eles? Estão falando que o pastor não é bonito não, mas tudo bem. Olha para eles. Eles precisam das suas orações. Porque tem alguém que não quer que eles façam o que eles querem fazer. E fará de tudo para que isso não aconteça. Mas nós sabemos em quem temos crido, como disse hoje a menina na hora do batismo. Achei bacana aquele negócio. Ela escreveu mesmo, ficou bacana. Nós sabemos em quem temos crido. E Ele é fiel para cumprir até o fim. Se você está aí e ficou querendo vir e não veio, um dia eu também estive igual você. Mas teve um dia que eu não consegui. E no dia que eu pedi ao Pai do céu que falasse assim, olha, se hoje Ele não chamar a gente lá na frente e falar se a gente se converter, procura Ele depois do culto. Aí naquele dia minha oração foi respondida. Você que entendeu a mensagem, me procure após o culto. Procure o pastor. E eu tenho uma coisa para dizer para você. A minha decisão foi feita no dia 23 de fevereiro de 2003. Nunca mais foi a mesma vida. Dia 20 de julho do mesmo ano, eu morri nas águas batismais. Mostrei ao mundo aquilo que já tinha acontecido em mim. E lá se vão 21 anos de vida com Deus. Não sou um exemplo 100% não, irmãos. Vacilo um bocado. Mas Deus tem abençoado a minha vida muito. Simplesmente porque eu fiz como Isaías, eis-me aqui. Deus abençoe essa igreja.